Pessoal, boa noite. Abri aqui a live para passar mais uma opinião, porque eu achei que é bom sempre reforçar essa questão, que a questão é a seguinte: você tem uma diferença entre reformistas, social-democratas e revolucionários. Os socialistas, tá, os comunistas, os revolucionários, eles buscam uma sociedade sem classes sociais, tá, e o fim da propriedade privada, a propriedade privada sobre os meios de produção, conforme o programa, a ideologia e a prática que vise fazer uma ruptura com o Estado burguês, a tomada, a derrubada dessa forma de Estado, para a implementação da democracia do operariado, que seria a ditadura do proletariado, quer dizer, a ditadura da maioria, mas eu tenho uma outra posição que é em relação à ditadura socialista, que não é bem isso, mas a questão a ser posta é o seguinte: você tem na internet, nos partidos, nos movimentos, né, nos trabalhadores, nos grupos, etc., uma certa, eu não diria uma abstração, um certo subjetivismo em relação a uma perspectiva reformista, e uma perspectiva social-democrata, e uma perspectiva socialista propriamente dito. Tá? Os comunistas, melhor dizendo, os comunistas, né, a raiz, a origem, manifesto comunista, etc. e tal, visa a construção da sociedade posterior ao modo de produção capitalista, o que implica o fim da propriedade privada dos meios de produção. Tá? Então, Cuba, que vem se abrindo ao mercado, vem implantando um processo de liberalização, China, desde o revisionismo de Deng Xiaoping, todos esses abandonaram as premissas da construção da sociedade socialista propriamente dito. Tá? Então, para resumir, comunista ontem, hoje, amanhã e etc., a diferença entre os social-democratas, os reformistas e os revolucionários. Os comunistas, tá, no século XX, século XXI, vale, independente se é a questão lá da quarta revolução industrial, das condições materiais de hoje, visa a expropriação dos meios de produção, o fim da propriedade privada, né, e a implantação da economia centralmente planejada. Se está fora desse contexto, né, se você tem organizações ou militantes, ou indivíduos, ou explorados, ou etc. e tal, que visa conciliar as classes sociais, que visa concessões ao capital privado e ao processo de exploração em cima do Estado, sem fazer ruptura com a propriedade, né, e o Estado burguês, então não é revolucionário, não é socialista. É o que é boa parte hoje do que é considerado esquerda, que não é esquerda, mas enfim, que seria chamado de centro-esquerda, ou reformismo, ou social-democracia, ou estado de bem-estar social, que já foi implantado na Europa e já levou um estado de desgaste. Tá? Então, para resumir, tá, a minha opinião, a minha posição, tá, tem que ser feita uma diferenciação, né, que você tem entre programas, entre ideologias, entre militantes, entre grupos, entre partidos, movimentos, sindicatos, etc. e tal, que você tem entre reformistas, tá, reformistas pragmáticos, etc., e um campo revolucionário, né, que obviamente não tem hoje, né, você não tem hoje a classe para si, você não tem hoje uma vanguarda que visaria tomar as fábricas, né, tomar as empresas, né, expropriar dos expropriadores que expropriam a mais-valia, e implantar o socialismo. Tá? Então, socialismo não é social-democracia, e o socialismo ele não vem pelas eleições, tá? Ele não vem pelas urnas. Isso não é socialismo, são medidas sociais com uma diferença enorme. E é bom sempre frisar isso e passar para o pessoal, porque às vezes fica uma certa confusão e aí o pessoal chama medidas sociais como socialista, sendo que não é socialismo. Tá? Então, só para finalizar aí, era outro vídeo aqui.